Primariamente, pensei em suprimir as leituras da missa de hoje, o que é possível, por se tratar de tempo comum, sem nenhuma memória específica, de acordo com a nossa liturgia aqui no Brasil. E pensei em tomar as leituras que foram proclamadas no mesmo dia da minha ordenação há uma década atrás. Leitura que nós escolhemos com muito zelo, exatamente porque nos ajudava a penetrar o mistério que ali ocorria. Depois, hoje pela manhã, pensei que seria melhor manter as leituras que o Senhor nos apresenta, depois de celebrar a primeira missa que presidi hoje no Santuário de Nossa Senhora da Penha, em Guarinos. Cheguei aqui e ainda pensava numa e noutra, e de fato decidi por manter as leituras que nós acabamos de ouvir. Celebro com vocês, e posso dizer isso com muita propriedade, porque dessa década, quase 7 anos, levo aqui, celebrando nesse altar, atendendo este rebanho, essa parte do redil do Senhor que foi a mim confiada. Celebro com vocês hoje e dou graças a Deus e, é claro, também imploro sua misericórdia para que possa viver de maneira ainda mais plena e feliz, mais comprometida e mais consciente o meu ministério sacerdotal. Na primeira semana de padre, alguém perguntou para mim: o que é o padre? Aquela pessoa olhou e tinha de fato no olhar a pureza. Não era uma pergunta com mau interesse, não era uma pergunta feita com malícia. Aquela pessoa me perguntou com muita pureza: o que é o padre? Eu disse: ainda não sei, mas espero que você um dia possa saber quem é o padre a cada atitude minha, que eu me torne mais consciente também do que é o padre, que você possa ler na minha vida aquilo que é o sacerdote. Hoje, porém, tenho para você uma resposta. O padre é um mistério que supera a si mesmo. Presta bem atenção nisso aqui. Com os anos passados, me parece que fui ousado na resposta. Assertivo de um lado, e parece que a própria resposta que dei me compromete por demais. O que é o padre? Ainda não sei. Vou descobrir. Digo para vocês, ao longo desses 10 anos, eu tenho descoberto o que é o padre. Talvez eu não tivesse clareza de 1% do que é o sacerdote no dia que eu entrei no seminário. Contudo, aquele jovem menino de 15 anos entrava no seminário com um único desejo: queria ser padre. Por quê? Se alguém perguntasse a ele, ele diria de maneira muito simplória: porque Deus me chama. Não sou mais um menino, já conto 35 anos, 10 de padre, e posso dizer: continuo querendo ser padre porque Deus me chama. Essa é a minha maior motivação. Não perdi aquilo que levei para o seminário,
Quero ser padre porque Deus me chama. Eu sei que aquilo que Deus quer para mim só pode ser o melhor. Eu sei que aquilo que Deus sonha e pensa para mim é o projeto mais perfeito, mais pleno. Não tem motivo para contestar ou, na arrogância, para pensar que poderia eu mesmo projetar algo mais perfeito e melhor. Deus me quer padre. Sou padre por isso. Ao longo desses anos, eu fui descobrindo o que é ser padre. Fui descobrindo que o padre é de fato um mistério. Quando todos calam, ele fala. E quando todos falam, ele cala. Quando ninguém tem motivação para prosseguir, ele precisa caminhar. E com o seu caminhar, precisa convidar os outros a voltar ao caminho. O padre é aquele que vai à busca de resgatar e de manifestar a misericórdia de Deus para todos. Às vezes, não é tratado com misericórdia por parte dos irmãos, mas nunca perde da parte de Deus, nunca deixa de receber do Senhor uma boa porção de misericórdia. O padre é mistério para si mesmo. Se você perguntar para qualquer sacerdote por que ele quer ser padre, ele terá com certeza uma resposta. Mas se perguntar por que Deus o chama especificamente a ele, ele não saberá te dizer o porquê. O padre é um mistério para si mesmo. Ele olha ao seu redor e vê pessoas mais perfeitas, mais santas, mais preparadas, mais dignas. E então ele olha para Deus e vê Deus que o chama. É um mistério, não pode explicar. O padre é um mistério para si mesmo, porque de repente aquele que se sente incapaz é feito capaz pelo próprio Senhor. Isso nós rezamos na oração eucarística segunda. Gosto muito dela. Aliás, na maioria das vezes rezo a missa com essa oração. É a mais antiga. A primeira oração é muito simples. E ela tem uma palavra bonita. Ela diz: Senhor, nós os louvamos e agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Alguém dizia que o padre é quem leva um tesouro em vaso de barro. Um tesouro preciosíssimo, com um recipiente muito frágil. É assim. O padre não é indiferente a essa realidade. Ele sabe que ele é alguém imperfeito. No último domingo, nós celebramos e tínhamos ali uma leitura que falava da experiência do profeta, que via ao seu redor que todos olhavam para ele esperando a mínima falta para o condenar. Com o padre não é diferente. Aliás, vou dizer, emprega muito mal o dinheiro quem investe em câmera para fazer a segurança da igreja ou da casa paroquial. Não precisa. Todos os olhos vigiam o padre. Todos querem saber o que ele faz, com quem anda, quando volta, onde vai. E aqueles que nada sabem do padre se adiantam a julgá-lo. Dizem que ele é assim, assado, que lhe falta isso ou aquilo, que lhe sobra aquilo outro. Insisto, o padre também é consciente dos seus limites. É um mistério para si e um mistério para o outro. Vem o homem, os olhos que o contemplam, que o filmam, os olhos que olham para ele, vem o homem. Aquele homem limitado, imperfeito, que foi revestido e impulsionado pela graça de Deus. É mistério para o mundo. O mundo não compreende alguém que não tem carteira assinada. O mundo não compreende alguém que não pode
se dar em matrimônio. Engraçado. O mundo questiona o padre porque ele não casa, mas acha tranquilo que todos vivam de qualquer jeito sem se casar. Interessante isso. O mundo olha para o padre e parece que ele não serve para muita coisa. Não tem carteira assinada, parece não fazer nada, não casa, não produz filhos, parece ser um sujeito assim meio estéril. O mundo olha para o padre e parece que o padre é um negócio estranho assim, mal resolvido, que ninguém sabe explicar e nem ele mesmo. De repente, acontece algo que abala o mundo e vão à busca do sacerdote. Alguém morre lá em casa e vão à busca do sacerdote. Alguém fica doente, desenganado e vão à busca do sacerdote. O outro não conseguiu se encontrar dentro das ciências humanas. Ninguém lhe ofereceu uma palavra acertada e vão à busca do sacerdote. O padre é esse homem misterioso, incompreendido pelo mundo. O padre só não é mistério para Deus. É mistério para os outros e para si mesmo. Menos para Nosso Senhor. Nosso Senhor nos conhece por inteiro. Cada padre que Ele chama. Um grande santo, São João Paulo II, definiu o padre é dom e mistério. Naquele dia, quando respondi, aquele irmão que me perguntava, eu insisti em dizer que para mim ser padre ainda era mistério e continua sendo. Mas hoje eu posso acrescentar, depois de 10 anos, que é também dom. É dar mais do que temos, é alcançar o outro que às vezes precisa ser alcançado na sua miséria, é dar aquilo que não se recebe, é insistir em caminhar com aquele que quer ficar pelo meio do caminho. O padre é dom, dom de si mesmo. A vida do padre só tem sentido no altar. Fico triste, percebendo que hoje querem o padre em todo lugar. Querem o padre como companheirão de churrasco, como colega de pescaria, como aquele que participa do passeio ciclístico ou que numa motoneta dessas aí faz as trilhas. Querem o padre em todos os ambientes. No entanto, o lugar do padre é no altar. É no altar. Ao fazer-se dom com Nosso Senhor, que o padre descobre, recorda, que o padre entende um pouquinho mais, que o padre dá sentido à sua vida. O altar sem o padre é estéril. E o padre sem o altar não produz frutos. O padre precisa estar bem unido ao altar. E o altar precisa fazer parte da vida diária do padre. Ali, tudo ganha sentido. As dores, os sofrimentos, as angústias, as tristezas, as incompreensões, os julgamentos, a certeza das suas misérias. Insisto, o altar é lugar do padre. E o padre deve se sentir bem no altar. Posso partilhar com vocês que me sinto muito bem no altar. Não me sinto estranho aqui. No altar, me sinto perfeitamente bem. Esse é o meu lugar preferido. Ao longo desses 10 anos, eu tenho insistido em vir ao altar. Diariamente. Já subi a esse altar dessa igreja, arrastando um soro. Já subi com poucas forças e celebrei sentado. Já subi a esse altar triste, decepcionado, acabrunhado. Já subi a esse altar e olhei através do altar para o povo e me perguntei o que dizer em situações difíceis e complicadas da nossa vida de comunidade, mas nunca deixei de subir ao altar. O
o padre nunca pode esquecer do altar. O altar dá sentido à sua vida. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. O padre não pode esquecer do altar, porque o altar é Cristo. É por isso que quando o padre entra para celebrar a missa, ele beija o altar. Esse ósculo santo é como se o padre dissesse: eu quero fazer comunhão contigo e te imploro, faça comunhão comigo, para dignificar a minha miséria, para santificar a minha impureza. Eu te peço, faz comunhão comigo e vem em auxílio das minhas fraquezas. O padre beija o altar, o padre beija a palavra, se faz um com o Cristo. Altar, palavra, sacerdote, cordeiro. O altar é lugar do padre, porque ali ele encontra a força e a motivação para prosseguir. Sem Jesus, impossível ser padre. Por isso, quando escolhi o meu lema de ordenação, eu escolhi: o amor de Cristo me impulsiona. Distante desse amor, não consigo fazer-me dom para o outro nas mais diversas circunstâncias da vida. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. É bonito ver os campos de trigo. Eu tive a graça um dia de entrar no meio de um trigal, de um campo de trigo. É bonito. Mas ninguém planta trigo para enfeitar os campos. Ninguém planta o trigo para ficar ali pelo caminho enfeitando. Aqueles que plantam o trigo, plantam para que ele seja triturado, macerado, para que ele seja feito farinha, para que ele seja moído, sacrificado e então se torne pão, alimento. Santo Inácio de Antioquia, grande santo da história da igreja, diz assim: no momento do seu martírio, quando a igreja implorava para que ele fosse poupado, quando as feras tomavam a arena, quando o povo assistia, alguns assustados, outros orando e a maioria aplaudindo, porque não tinha consciência do que se passava, Santo Inácio de Antioquia, no centro da arena, diante das feras que se negam a devorá-lo, vai dizer: venham, feras covardes, avancem, lancem-se sobre mim, dai-me a graça de fazer comunhão plena com nosso Senhor. E como elas se recusavam, então ele se ajoelha e faz sua última prece. E termina com uma frase que ficou célebre e está lá nas atas do seu martírio. Ele então exclama: serei trigo de Deus, debulhado na boca das feras, para me tornar hóstia pura, hóstia santa, nas mãos do Senhor. O padre precisa ser trigo, debulhado, macerado, triturado, moído. Com esses 10 anos, tenho percebido isso.
É o sacrifício do Padre que gera vida. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu. Nosso Senhor me colheu faz 10 anos. Já fui colhido. Primeiro a gente observa a beleza dos trigais. Um dia me dizia uma criança: eu quero ser padre. Eu perguntei por quê. Ele disse: porque a roupa do padre é bonita. Eu disse: se Deus te chama, você vai descobrir coisa mais bonita que a roupa do padre. Primeiro o trigo é plantado, embeleza os campos, depois é colhido. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou. Aquele que plantou para colher. E depois tornou-se salvação. Aqui está o mistério. O padre precisa estar sempre no altar. E no altar ele precisa ter diante dos olhos sempre a imagem do Senhor crucificado, para que não perca o sentido da sua vida, para que não se esqueça. Se o padre não se sacrifica, ele não responde a nosso Senhor. Se não se sacrifica, não tem vida. Por isso, quando a gente celebra a missa, o padre diz: recebei, Senhor, o nosso sacrifício. É o sacrifício dele e do povo. É o sacrifício do Cristo. O padre está plenamente unido ao sacrifício do Cristo. Por isso, quando ele vai dizer as palavras da consagração, ele diz e age in persona Christi, quer dizer, na pessoa de Cristo. In persona Christi, cabeça da igreja. Ele vai dizer: tomai todos e comei, isso é meu corpo. Ele não diz: tomai todos e comei, isso é o corpo de Jesus, é o meu corpo, meu. Ele se oferece em sacrifício. Feche os olhos. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois comeu. E depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Com os olhos fechados, te convido a lembrar do Padre que te batizou, o Padre que te fez nascer para o céu. Recorde o Padre que te deu a primeira comunhão, o sacerdote que te conferiu o sacramento da crisma, o Padre que celebrou o seu matrimônio. Lembre do Padre que te dá Jesus vivo na Eucaristia, no altar, que atende a sua confissão. Lembre do Padre que se faz dom para que você permaneça na vida. E depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Abra os olhos. Padre, o senhor quer fazer uma apologia do sacerdócio? Não preciso, não é necessário.
Por que eu estou dizendo tudo isso? Se nós soubéssemos quem é o Padre, nós daríamos mais ouvido ao Padre. Se nós soubéssemos quem é o Padre, nós rezaríamos pelo sacerdote. Se nós soubéssemos quem é o Padre, nós daríamos a ele o nosso apoio, para que ele pudesse fazer um pouco mais na sua pequenez, chegar um pouquinho mais longe. O Padre não pertence a si mesmo. São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, diz: ninguém é padre para si. O padre não é padre para si, mas para o outro. O padre não vive para si, assim como o trigo não vive para si. A vida dele só tem sentido quando ele se sacrifica, quando se faz pão triturado na boca das feras. A arena continua existindo. As feras são muitas. No nosso tempo, elas se multiplicam, viu? Digo isso, queridos irmãos, para que vocês rezem. Faltam padres. E se a coisa não muda, logo faltará missa. Faltará padres nas paróquias. Faltará quem nos absolva. Faltará quem, em nome de Cristo, nos dê a absolvição dos nossos pecados. Faltará quem nos faz nascer para a vida eterna. Grande Santo Afonso Maria Ligório. Um dia perguntaram para ele: por que chamam o sacerdote padre? Ele disse: porque ainda não compreenderam quem é o padre. E então o chamam de pai, porque ele cuida de todos, o chamam de pai e pensam que assim o estão honrando. Santo Afonso Maria Ligório vai completar dizendo: o padre é mais que o pai. O pai e a mãe nesse mundo nos fazem nascer para morrer, mas o padre, quando nos acolhe lá na igreja e deita aquela água santa sobre a nossa cabeça, naquele útero sagrado da igreja, que é a pia batismal, ele nos faz nascer para a vida eterna. Os nossos pais nos comunicaram a vida para a morte. O Padre, impropriamente dito Pai, nos dá a vida para a verdadeira vida. A vida que não passa, a vida eterna. Termino. Não quero fazer uma apologia do Padre. Padre, no início da homilia, o senhor disse que insistiu em ficar com essa liturgia. Sim. Essa liturgia é bela e muito propícia, e com ela eu concluo. A primeira leitura tirada do livro do Gênesis, no capítulo 16, nos traz a história de Agar, a escrava de Abraão e Sara. Agar estava ali à disposição dos seus senhores. Sara, porque se afastou, porque fugiu daquilo que Deus lhe tinha proposto. Na sua incredulidade, quer dar um jeitinho, quer ajudar Deus, quer fazer as coisas do seu jeito, parece desconfiada de Deus. Então, olhando para si mesmo e se sentindo incapaz, ela toma a escrava da sua casa e dá para se deitar com o seu esposo Abraão. E depois que a escrava se deita com ele para gerar-lhe um filho que ele e ela tanto desejavam, ela, vendo a escrava ali grávida, movida de ciúmes, de raiva, começa a maltratar a sua escrava. Faz tudo para deixá-la mal. Ela, não suportando isso, foge. E no meio do caminho, entre as angústias e tristezas, carregando o seu pecado, Agar é encontrada por Deus. Deus vem ao seu encontro e diz para ela: Agar, volta para casa. Queridos irmãos, o Padre é aquele que perambula pelo mundo,
sendo voz de Deus, chamando de volta para casa aqueles que sofrem pelos mais diversos motivos. Ele anda pelos caminhos chamando, chama com o olhar, chama com a voz, chama sem dizer nada, como dizia São Francisco de Assis. Às vezes, somente passando em silêncio. Ontem lá no santuário fizemos essa experiência. Ao fim das atividades, éramos 3 padres, um número já bem reduzido. A noite havia caído, a missa terminado. Depois do jantar, eu disse, vamos dar uma volta aí pela cidade. Não tiramos o clésima, nem a batina. O padre não pode só ser padre. Deve ser e parecer padre. Ninguém precisa ter dúvida. Ninguém deve ter dúvida de quem ele é. Fomos andando pelo caminho. Passamos entre as barracas. Olhamos para os comerciantes. Alguns avessos. Alguns muito indiferentes à realidade religiosa, embora se encontrem numa romaria. E lá no meio de tantos barraqueiros, um disse assim, ei, vocês, entrem aqui, tem roupa para vocês aqui também, tem camisa gola padre. O saudamos com a boa noite e a bênção e seguimos o caminho. Mais adiante, na barraca em que vendia bebida, um número sem fim de bebidas, que nem que quisesse poderia contar. Quando fomos passando bem perto, aquele senhor disse, olha padre, vocês não querem um pouco de água? Veja, eu tenho água bem diversa, bem variada. Passamos adiante. Descemos então na rua das danceterias, dos bares, e os olhos estavam todos sobre nós, assustados. Olhavam para ver se íamos entrar em algum daqueles estabelecimentos. A gente olhava um para outro e sorria, observando a reação das pessoas. Então um dos padres parou no fim daquela rua, à procura de uma farmácia para comprar um remédio. Os outros 2 ficaram de fora. E enquanto nós estávamos ali parados, um senhor se aproximou de mim e disse, o senhor é padre? Eu disse, sou sim, senhor. Ele disse, o senhor é de onde? Eu disse, eu sou de uma cidade que fica um pouquinho longe daqui, chamada Santa Rita. Ele disse, o senhor gosta de ser padre? Eu disse, gosto. Ele disse, eu percebo. Eu disse, como você percebe? Ele disse, eu vejo nos seus olhos. Aquele senhor, cujo nome não sei, levava uma garrafa, ia na companhia de um velho barreiro. Seguimos o caminho. Hoje pela manhã, entrei no confessionário. A igreja estava quase vazia, poucas pessoas. Entrei para atender 2 confissões. O primeiro foi aquele senhor. Se sentou na cadeira e disse para mim, não sei confessar. Eu disse, eu te ensino. Ele disse, o senhor vai me fazendo perguntas? E de repente, aquele homem estranho havia me confiado a sua vida. Agar tem sua vida nas mãos de Deus. E quando ela descobre isso, ela descobre o sentido da vida. A vida tem sofrimentos, desafios. O padre
é aquele que Deus nos envia para nos recordar que nossa vida tem sentido cada vez que a gente se encontra com o Senhor. Para isso serve o pato. Para mais nada. E ele não é estéril. Produz muitos frutos. Ao fim da confissão daquele irmão hoje, me levantei e espontaneamente lhe dei um abraço. Ele retribuiu e disse: o senhor é jovem. Ordenou esses dias? Eu disse: não, hoje eu faço 10 anos de padre. Ele disse: 10 anos, é muita coisa. Você é muito pouco. Eu disse: hoje às 10 horas vou celebrar a missa aqui. Agora você já não pode comungar. A missa da manhã já passou. Mas venha rezar comigo. Para minha alegria, na hora da comunhão, aquele rapaz se aproximou da fila e eu pude dizer para ele: corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Que é pão, que é trigo triturado, que alguém plantou. Querido irmão, que o Senhor nos ajude a construir nossa casa sobre a rocha. Que o Senhor nos permita, como diz o Evangelho, encontrar nele o sentido da nossa vida. E aí tudo vai fazer sentido. Aquela romaria fez sentido. Aquela missa fez sentido. Aquela confissão faz sentido. O sacrifício de ir daqui até lá faz sentido. Tudo faz sentido quando nós encontramos aquele que dá sentido às nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Nada faz sentido quando nós perdemos o Senhor, nós perdemos a vida e o sentido de existir. Fecha os olhos. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Reza comigo. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque a tua misericórdia, porque a tua misericórdia me alcança. Porque o teu amor, me impulsiona. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor vem em socorro. Das minhas fraquezas. Fica comigo, Senhor. E ajuda-me. A perseverar contigo. Eu preciso de ti. Tu és o meu Deus. Meu Senhor. E meu Rei. Amém. Amém. Amém.